A palavra de hoje está em Josué 1, a partir do versículo 9. E o título dela se chama A Identidade do Pai. Como eu estava falando para vocês, eu relutei bastante porque essa área é uma área que ainda estou sendo tratado bastante. Alguns já conhecem um pouco da minha história, outros vão conhecer um pouco mais hoje. Mas é uma área extremamente delicada para mim. Eu usei a palavra constrangedora, não sei se seria constrangedora, mas eu acho que dolorida ficaria melhor. E quando Deus começou a ministrar no meu coração sobre essa palavra, Ele começou a falar a respeito, eu comecei a ter convicção de que realmente não ia ter como fugir, ia ser sobre isso o assunto. O Senhor começou a me mostrar aquelas coisas de Deus, que tudo vai convergindo para a mesma coisa, né? Começava a ver uma conversa que não tinha nada a ver, no jornal falando de um índice, não sei o que, de paternidade. Tudo vai convergindo para aquilo. E foi mais ou menos assim. E para falar sobre isso, eu vou ter que falar um pouquinho de mim, essa é a parte dolorida. E eu tentei não, mas vai ter que sim. Então eu peço que vocês tenham amor, que entendam, não é uma mensagem egocêntrica, muito pelo contrário, eu não me orgulho da maior parte desse testemunho. Mas é o que Deus fez na minha vida, é a minha realidade, é a minha história e eu creio que Deus pode usar ela da melhor maneira. Amém? Então a gente é de uma família do Rio Grande do Sul, uma família gaúcha. E a minha mãe e meu pai, quando eu fiz 5 anos, eu tinha 5 anos e o meu irmão menor, nós somos em 2, nasceu. O meu pai e a minha mãe, eles romperam, separaram. Então aqui já começa uma primeira marca. Só que essa separação foi uma separação bem difícil, bem traumática para a família, porque era um casamento que na verdade já não tinha nada nos caminhos do Senhor. A minha mãe, ela já tinha sido casada, não tinha se divorciado, e o meu pai e ela só se conheceram e juntaram, como fala hoje, né? E nessa união nasceu eu e meu irmão. Então, aos olhos espirituais, éramos 2 bastardos, né? Espiritualmente falando. E o meu pai, ele tinha muito problema com álcool, muito problema com bebida. Então, o relacionamento já não vinha bem. E quando meu irmão menor nasceu, a minha mãe meio que botou ele na parede e ele escolheu as bebidas. Então, eu, por ser maior, eu vivi muitas marcas daquela situação, porque eu tive um tempo com meu pai, eu tinha lembranças dele, lembranças boas, lembranças ruins, e por muito tempo eu carregava isso. Por muito tempo não, eu acredito que até hoje, porque a paternidade é algo muito forte. Ela não é à toa que ela que Deus é comparado, que Deus é pai. Deus é pai e ele deu o título de pai ao homem na terra. Não é à toa, porque senão, se fosse algo sem tanto significado, sem tanta importância, não seria dado o mesmo nome de um título que Deus é o nosso pai, o título que Deus tem para nós, né? E aí, após essa separação, a coisa ficou ruim. Eu vi a minha mãe passar muita dificuldade lá no Rio Grande do Sul, eu ainda muito pequeno, meu irmão recém-nascido. E eu lembro de algumas situações esporádicas de minha mãe, como tinham 2 crianças pequenas, ela lavava a roupa para fora e tentava se virar de alguma forma. Alguns parentes ajudavam com compras, aquelas coisas corriqueiras. E algumas situações daquelas que eu vivi marcaram muito, porque a orfandade, a falta de um pai dentro de casa, ela se reflete de muitas formas nas pessoas. Na minha família, a gente vê isso de uma forma bem clara. Eu e meu irmão, se a gente botasse nós 2 aqui, vocês não iam dizer que a gente é irmão, a gente é muito, 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 muito diferente. Até fisicamente. Mas se a gente conversar assim, vocês vão ver que nós somos completamente diferentes. E até nisso se manifestou de uma forma diferente. Eu cresci extremamente revoltado, extremamente com facilidade para ira, com dificuldade para obedecer.
com dificuldade para limites, e o meu irmão ele foi para o outro lado, ele foi para um lado mais de tristeza, mais de timidez, ele ficou muito introvertido, é a personalidade dele, mas a gente sabe que isso acentuou. E no decorrer do tempo, conforme for passando isso, eu tenho um grande privilégio, que é desde que eu lembro do nome das pessoas mais próximas da minha família, da minha mãe, dos meus avós. Eu lembro de ouvir o nome de Jesus, porque a minha avó, a gente veio para cá, né, nessa separação, eu vim com eles para cá, para Balneário, com o meu avô e a minha avó, para que a minha mãe ficasse só com o menor lá, para facilitar um pouco as coisas para ela. E a minha avó, ela sempre foi cristã, e aqui ela me introduziu na igreja. Eu ia em todas as escolas dominicais, todo domingo, e a gente ia no culto. E aqui eu fui conhecendo Jesus, fui começando a entender, fui conhecendo um pai que até hoje ainda a gente conhece. E ao longo dos anos, essa ira, essa raiva, ela foi virando revolta, e foi virando, eu brinco que virou meio que um combustível, assim, sabe? Porque eu tomava isso por muito tempo como um combustível para eu conseguir fazer as coisas. Eu tomava como um combustível para eu ser uma pessoa melhor, para eu ter uma condição de vida melhor, para eu poder ser algo melhor, porque eu queria mostrar para o meu pai que ele tinha perdido um bom filho. Na verdade, por trás disso era a carência de uma criança, né? E aí essa semana foi uma semana de revisitar algumas memórias, porque o Senhor começou a tirar tudo para fora, assim. Teve uma situação que ele trouxe para mim que evidencia, escancara bem a situação de como a gente fica, de como a gente externa aquilo que está dentro, aquelas feridas, aquelas dores que estão dentro. O Senhor me lembrou de cara, eu acho que uns 8, 9, 10 talvez anos na escola, de que eu comentei que eu era muito brigão, né? Eu era muito brigão, Senhor amado. E o Senhor me lembrou de alguns argumentos de briga que eu usava. E o meu primeiro argumento para discussão, aquela de criança, de briga, era assim: vai lá, chama o teu pai aí no final do colégio para ele te buscar. Porque eram meninos que os pais iam buscar. E o que estava sendo evidenciado ali, na verdade? Uma falta, uma carência, uma tristeza de não ter o pai. E é isso que a orfandade faz com a pessoa em si. Estou abrindo para vocês a minha vida para que vocês conheçam, mas a Bíblia também nos mostra algumas coisas, o nosso cotidiano também nos mostra alguma coisa. Estava vendo a reportagem que eu falei para vocês, quase 80% dos crimes, dos grandes delitos, grandes roubos, furtos, assassinatos, estupros, sequestros, são cometidos por homens ou mulheres que não tiveram os pais em casa. E essa constatação, ela vai muito longe, ela vai muito grande. É por isso que o diabo investe tanto para tirar o pai de dentro de casa. O pai, ele é segurança, ele é direção, ele é aquilo que dá confiança para aquela criança. Eu era revoltadinho e estressado porque eu não tinha ninguém que me defendesse. Então eu pensava assim: então eu tenho que gritar primeiro, eu tenho que bater primeiro, eu tenho que fazer primeiro para que não façam comigo. E esses efeitos são devastadores em várias áreas. É impressionante o quanto é espiritual essa ligação pai e filho, porque o meu pai viveu a vida toda dele a mais de 600 quilômetros de distância de mim, dá uns 800 quilômetros. E aqui, sem ter convivência com ele, eu repeti todos os erros dele na vida dele. Problemas com álcool, problemas destruindo um relacionamento, o mesmo script eu ia repetindo. E aí eu te pergunto: e como, se eu não estava junto? E se os meus exemplos aqui não eram esses? Ligação espiritual, a gente é muito forte essa ligação. E conforme o tempo foi passando, como eu falei, há muito tempo o Senhor já vem tratando isso na minha vida, mas sempre tem alguma coisa, porque é muito profundo essa questão da paternidade. Eu vou
dar uma pausa no testemunho e voltar para a palavra para a gente começar a interagir. E aqui o Senhor, quando estava ministrando no meu coração essa mensagem, bem ao longo da semana, ela estava mais ou menos encaminhada já, mas ainda faltavam algumas coisas. E ontem, depois do ensaio, eu comentei com o Júnior e com a Sabrina que o Senhor terminou ela lá no nosso encontro lá da sexta-feira. Numa das perguntas, que eu não respondi porque eu entendi errado ela, o Senhor começou a me mostrar e realmente Ele fechou a mensagem, fechou o que Ele queria dizer. E lá, especificamente, não tinha nada a ver com paternidade, mas tinha tudo a ver. A pergunta era a terceira pergunta, ela perguntava sobre como estava o nosso secreto, a nossa contemplação, né? Mas no enunciado da pergunta, em algum momento, falava da igreja local. E eu entendi que era sobre pensar o nosso secreto e a nossa contemplação como igreja local. Então o pessoal começou a ir respondendo, mas todo mundo respondeu pessoal. Eu falei, então eu não entendi. Porque eu pensei como igreja local. E aí eu deixei, o pessoal foi todo falando e o Espírito Santo começou a ministrar. E aí o Espírito Santo começou, porque daí as pessoas começaram a falar seus entendimentos de forma pessoal, e aí eu comecei a olhar para mim, a minha contemplação pessoal também. E aí a gente começa, primeiro de tudo, né? Quem tem sinceridade com o Senhor já vai começar, Senhor, eu já começo dizendo que eu sei que poderia ser melhor, né? Sempre a gente começa mais ou menos assim. E aí eu comecei a olhar para esse lugar, só que o Espírito Santo começou a direcionar esse olhar lá no encontro ainda. E aí o Espírito Santo começou a mostrar. Na verdade, eu lembro que eu pensei assim, nossa, eu busco muito para pedir, né, Pai? Para entender, para compreender, mas para pedir. E aí o Espírito Santo falou assim, tu busca muita resposta, mas o Senhor também falou, tu também busca muito para servir. A gente tem um culto lá na minha família, que eu busco também, esporadicamente aqui também. Ele disse, tu busca para servir também, tu busca para entender, e tá tudo certo essas buscas. Mas e a contemplação? E aí apertou. E aí quando a gente começa já a preparar os nossos porquês, as nossas desculpas, né, pro Senhor. E nunca dá certo, né? Porque o Senhor sabe todas as coisas antes. E eu me preparei para dizer assim, mas eu busco, mas é que tem muito tempo, mas é que eu busco para servir, eu busco para isso, busco para aquilo, eu estou sempre orando, sempre falando para o Senhor do que está acontecendo. E o Senhor falou assim, não, tu não contempla porque tu não enxerga a contemplação que tu deveria enxergar. Eu falei, nossa Senhor, mas como assim? Ele falou assim, tu não enxerga como um pai. Tu pode enxergar como Senhor, tu pode enxergar como Deus, tu enxerga como um servo enxerga, mas como filho, tá faltando ainda. E aí ali começou o chicote. E o Senhor começou a finalizar a mensagem. E a mensagem é exatamente nesse sentido. Como que está a nossa visão de Deus, a visão do Pai? Como é que a gente enxerga? Qual é a identidade que Ele tem para nós? Ele tem a identidade de Deus? Amém? Tomara que sim, porque é muito importante essa identidade dele na nossa vida. A identidade de Senhor também. Mas a identidade de Pai é inegociável. E aí a gente não tem como falar sobre essa identidade, como dizer como está essa identidade, sem a gente linkar com o nosso relacionamento com o nosso Pai terreno. Porque aí o Senhor começou a me mostrar. Porque a gente se sente culpado, né? Eu comecei a me defender porque eu estava querendo arrumar uma desculpa para dizer para o Senhor por que eu não tinha isso que Ele estava dizendo. Eu não tava, o Senhor me mostrou como se o desenho houvesse em lacunas, sabe? A imagem não é perfeita. Tinha no meio do desenho do rosto do Pai, tinha algumas partes que não eram fechadas. E aí o Senhor começou a me mostrar, não é fechada porque tu não enxerga ainda como Pai. Tu ainda vê todos os outros atributos, mas não vê como Pai. E tu não vê como Pai porque tu não viu esses atributos no teu Pai. Falei, agora apertou. E aí o Senhor começou a me trazer. Meu pai, ele sempre me fez, no final das contas, de toda essa revolta, de todas essas coisas que eu contei resumidamente aqui, era a falta de uma criança que esperou o pai o tempo todo. Era a falta de uma criança que esperou o pai na hora de situação difícil, na hora da situação boa, na situação alegre, na hora das dificuldades.
Eu abro meu coração aqui, igreja, que por muito tempo, até os meus 30 e alguma coisa, que foi quando Deus começou a mexer nessa caixa preta de novo, e ainda assim não terminou, já se foram 10 anos. Eu já estava com a Brenda quando eu fui fazer um curso lá com um coach lá que foi aplicar na empresa que eu trabalhava, um curso de perfil psicológico, e coincidentemente, esse coach, ele também era pastor. E não nós fomos lá aplicar uma ferramenta para fazer um teste psicológico e foi um culto em dois, um culto exclusivo. Foi uma choradeira e foi uma coisa de Deus assim, e ali eu saí dali, eu sempre falava, e falei que abriu o coração para falar disso, eu sempre falava que eu não queria ver na minha frente, porque se eu visse eu queria matar, porque se eu visse eu queria bater, porque eu tinha muita raiva, eu tinha muita ira, porque eu não admitia. Eu falava comigo assim, eu admito ele terminar com a minha mãe, eles não terem um relacionamento, mas eu não admito deixar 2 filhos passando dificuldade e tudo mais. E por muito tempo eu guardei isso dentro de mim. E isso não era bom, é lógico que não. Só que aí eu te pergunto, eu falei para vocês que eu conheço Jesus desde a minha infância. E qual era a visão de pai que eu tinha com essa ira que eu tinha do meu pai terreno, vamos dizer? Como que essa imagem poderia estar completa? Se eu tinha raiva, se eu sentia falta, se ele fazia falta em várias situações dentro da minha vida, como que eu ia transportar para Deus a imagem de pai correta? A imagem que eu transportava para Deus de pai era uma imagem incompleta. Eu falava com Deus como Senhor, mas como pai, a minha imagem de pai era que me fazia falta, que eu não podia confiar completamente. Porque quando eu me metia em confusão, eu não tinha meu pai, nem que fosse para me repreender ou para me defender. E eu levava essa ira e essa falta para Deus. A minha imagem de pai era distorcida, vocês estão entendendo? E a partir dessa conversa aí, eu saí de lá, eu entrei da forma que eu estou falando aqui, com ira, com raiva, não querendo ver, não querendo saber. E eu saí daquela conversa decidido a ir até São Gabriel lá, falar com ele, ter uma conversa com ele. E a gente foi, a Brenda foi junto comigo, ela já estava comigo. Engraçado, foi antes do nosso casamento, bem pouquinho antes do nosso casamento. Inclusive ele veio no nosso casamento. E a partir dali a conversa ela foi dirigida por Deus. Eu consegui desabafar tudo que eu precisava desabafar. Ouvi coisas que eu precisava ouvir também para entender o outro lado. Não compreendi, mas respeito hoje. E não fui preso, não aconteceu nada disso. Fiquem tranquilos, Deus fez tudo certinho. Foi só a choradeira, era só barulho. Sabe aquele pincher que só faz barulho? Mais ou menos isso. Lá foi só uma choradeira. Mas tudo foi dito. Tudo que eu precisava dizer foi dito. Ele também disse o que ele precisava dizer. Ele passou por muitas dificuldades também que eu não imaginava. E a partir dali Deus começou a reconstruir um relacionamento. Só que esse relacionamento, ele foi um relacionamento que serviu para me tirar o ódio, a mágoa e aqueles sentimentos ruins que eu tinha. Mas agora a minha imagem de pai, ela ainda estava muito distorcida. Ela ainda está. Porque o nosso relacionamento é um relacionamento frio. Como que depois de 33 anos vai ter um relacionamento de intimidade de pai e filho? Não é assim. Para ser filho precisa ter intimidade. É sobre isso que o Senhor está falando com a gente hoje, nessa noite. Sem ter intimidade com o pai, não consegue ver o pai. Não consegue ser realmente contemplativo, ser intencional na contemplação. Porque o que tu vai contemplar são figuras que não são a figura paterna. Eu tive algumas pessoas que me deram direção na vida, mas todas elas foram profissionais. Tive 2 pessoas especiais na minha vida que me deram muita direção e me ajudaram muito, fizeram muita diferença na minha vida. Mas todas elas foram pessoas no qual eu trabalhei, pessoas que me ajudaram bastante, me deram muita direção, mas com um interesse profissional. Então, eu vi que essa influência eu levava para Deus também. Eu precisava sempre estar dando algo para Deus e estar merecendo a atenção ou merecendo algo de Deus. E isso não é pai, isso não é uma relação entre pai e filho, é uma relação entre patrão e funcionário. E durante muito tempo a minha relação vinha sido assim.
ainda tem alguns porquês, ainda tem alguns vieses que ainda são assim. E foi o que o Senhor começou a trabalhar durante essa semana e mostrando mais na minha vida. Voltando para a palavra, quando o Senhor começou a me mostrar a história de Josué aqui, para contextualizar, a gente está falando pré-entrada da Terra Prometida aqui, Deus já tinha levado Moisés, já tinha levantado Josué, e aqui Deus estava dando as ordens, dando as direções para que Josué entrasse na Terra Prometida. E o texto que eu li, a gente leu junto aqui, diz que o Senhor estava encorajando ele, dizendo: seja forte e corajoso, e eu estarei contigo. Amém? Nesse momento, quando eu estava meditando, eu acho que ali na terça-feira ou na quarta, não me recordo bem, o Senhor começou a falar forte no meu coração e mostrando o papel de pai que Deus estava exercendo aqui, dando a direção para Josué. Porque se Deus estava falando com Josué para ele ser forte e corajoso, é porque Josué não estava sendo forte e corajoso. É porque Josué não estava tomando a decisão que precisava tomar, né? E a principal característica de um órfão, igreja, e Josué era órfão aqui já, ele tinha um pai, mas aqui ele já era órfão. A principal característica de um órfão é medo, é paralisia. É aquela hora de tomar a decisão, ele trava, ele não vai, porque ele não tem a direção. Ele não tem o pai dizendo: vai, eu tô contigo, se tu errar não tem problema, eu tô aqui. Lá no sul, lá na nossa terra, tem um ditado que fala assim: ó, se o pai tá aqui, se o pai tá tranquilo, pode ir. Agora, se o pai estiver preocupado, corre. Graças a Deus que com o nosso Deus não tem problema, não há temor no Senhor, o Senhor não teme a nada. E aqui, quando o Senhor começou a me mostrar essa situação, eu falei assim: nossa, Senhor, se eu tivesse um pai, tanta coisa podia ter sido diferente na minha vida, se eu tivesse essa direção, se eu tivesse alguém me apontando e dizendo: vai, eu estou contigo. E o Senhor pegou e me mostrou aquela figurinha que está ali no lado. Ó. Ele pegou e falou assim: olha ali para ele. E eu tava na mesa aqui, com a Bíblia, e eu olhei pro Cauê, e na hora que eu olhei para ele, o Cauê tava assim, sabe quem tem cachorro? Já viu o cachorro quando ele pega, como ele toma sol? Que ele deita com a barriga para cima, assim, as pernas abertas. Minha mãe tinha uma cachorrinha Meg que ela ficava assim muito estranha, ela ficava toda desconfigurada. Se tu olhasse de longe, demorava para identificar o que tinha acontecido com ela, porque ela ficava toda de perna para cima, assim. E o Cauê tava assim no sofá. Eu tinha comendo a banana que eu tinha acabado de deixar para ele ali, para ele comer, um iogurtezinho, vendo o desenho dele, mas ele tava numa tranquilidade, numa paz, com a bananinha dele ali, assim, deitado no sofá e olhando o desenho. O Senhor falou: olha lá. Aí eu olhei e ele falou assim: é assim que eu quero que você seja. Sabe por que ele tá assim? Aí o Senhor falou assim: porque o pai dele está aqui. Nesse momento ele não teme nada, ele está tranquilo. O pai dele está aqui no lado. Ele sabe que o pai está ali. E aí o Senhor falou assim, para constranger um pouquinho mais ainda. O Senhor falou assim: está na hora de deixar eu ser teu pai. Eu já sou teu Senhor, eu já sou teu Deus, mas eu quero ser teu pai. Está na hora de tranquilizar, chega de se preocupar tanto. Chega de perder tanta tua paz, se preocupando, querendo resolver. Deixa eu ter o lugar de pai na tua vida, Michel. E eu olhei aquela cena, eu olhava pro Cauê, e assim, o Cauê estava numa paz, numa tranquilidade. Quem conhece ele sabe que o Cauê é hiperativo, né? Ele não para quase nunca. E nesse momento parece que Deus congelou aquela cena assim, e ele estava numa tranquilidade absurda, assim, aquilo me alegrou. E aí o Senhor falou para mim: eu sempre tive do teu lado, eu sempre tive aqui, eu sou o pai que nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. E quando a gente volta para Josué aqui, a gente começa a enxergar a história, o Senhor começou a ministrar no meu coração e ele mostra, se a gente lê uns versículos antes, Deus tinha dado toda a direção para ele. E Deus falou que ele ia levar o povo para lá. Deus pediu 3 coisas para ele: para que ele não se afastasse da lei, não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda. Deus pediu para que
o livro daquela lei não se apartasse da boca dele, ou seja, ele nunca parasse de falar acerca daquele livro, e que ele fosse forte e corajoso. Uma coisa era sobre ele mesmo, sobre Josué. A parte fácil, ele só precisava confiar, ser forte e corajoso. O resto era com Deus. A lei, a direção, a instrução, toda a estratégia era com Deus. E eu amo essas viradas de chave de Deus que ele dá, porque se a gente ler aqui, ó, eu vou repetir só para a gente pegar o contexto. O versículo 9 diz assim: não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. O versículo 10 já virou completamente a chave e não aconteceu mais nada, simplesmente o pai deu a direção. Josué já começa falando. Então Josué, a Bíblia já começa falando. Então Josué deu ordens aos chefes do povo dizendo: passem pelo meio do arraial e ordenem ao povo dizendo: preparem a comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar este Jordão para que entrem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá para que tomem posse dela. Amém? Percebe o que a direção e o apontamento do pai faz? Nós estamos falando de um homem que estava paralisado. E Josué, eu comentei que ele tinha pai. Josué, ele tinha o pai dele era Num. E a Bíblia, muitas vezes, ela cita os homens dizendo, é filho de tal, para honrar aquele pai. E Num, ele era filho de Elisama, ele era da tribo de Efraim, dos filhos de José. Ou seja, eles tinham a linhagem. Ele era ele era filho de um pai que dava uma direção cristã para ele. Mas nesse momento aqui, vocês lembram que o povo, por desobediência, a geração que tinha mais de 20 anos, não entrou na Terra Prometida. Então essa parte do povo já tinha saído. Somente 2 ficaram, Josué e Caleb. Mas o único que era judeu, que era israelita, que veio do Egito, era Josué. Caleb, ele, apesar de ser considerado, ele não era judeu. Ele era filho de um pai de outra origem. Que dos seus, uma coisa... Isso aí, esse mesmo. E somente ele, daquele povo todo que saiu do Egito, entrou na Terra Prometida. Ele tinha a direção do pai, ele teve o ensinamento do pai, mas em determinado momento ele se viu órfão. E o órfão, ele acaba perdendo a direção. Ele tem as direções que o pai já deu, ele tem a saudade daquilo que o pai já fez, ele tem no coração dele os ensinamentos que o pai deu. Mas ele perde um pouco o farol também. Quando Deus dirige Josué aqui, Deus está dizendo para ele assim, viu? Você ainda tem pai. Ainda tem direção para ti. Ainda tem alguém que te dirige, que te dê direção. E a Bíblia não fala que Deus falou mais nada com ele. O versículo seguinte é ele dando todas as ordens, todas as estratégias para o povo, ordenando, e o povo se moveu. O resto da história a gente já sabe. Eles herdaram a terra prometida, eles entraram na Terra Prometida e fizeram o que tinha que ser feito. Mas precisou do comando, precisou da direção do pai. Porque Josué tinha a identidade de pai. Ele enxergava o Senhor como pai. Amém, igreja? Mas eu não quero com essa conversa que a gente ache que quem não tem o pai ou quem teve problemas com o pai, eu não conheço a história de todos vocês, mas sei que a paternidade influencia demais. Eu não quero que vocês pensem que quem não tem o pai ou quem teve problema com o pai ficou desamparado. Muito pelo contrário, o nosso Senhor, ele é perfeito. E a gente tem algumas histórias que mostram, que comprovam o quanto Deus, ele é perfeito em todos os casos. Nós acabamos de mostrar um exemplo aqui de Josué, um homem que tinha um pai, que deu direção, que fez tudo correto, que orientou. Mas no momento que ele faltou, o filho dele estava diante de uma grande decisão, diante de uma grande situação, e ele travou, ele paralisou. Precisou que o Senhor, na condição de pai, na identidade de pai, desse a ordem, desse o comando. E aí ele agiu. Amém? Vamos visitar uma outra história bem
bem conhecida nossa aqui, para a gente ver outros exemplos. Não precisa abrir, eu já vou lendo aqui para a gente ir agilizando. Está em Lucas, capítulo 1, o versículo 39. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Amém? Uma passagem bem conhecida de todos nós. E essa passagem aqui ilustra para a gente na condição de identidade, de revelar a identidade do Pai de uma forma diferente. Aqui a gente está falando de Isabel, a mãe de João Batista, Maria, a mãe de Jesus. E tem algumas informações aqui. A Bíblia diz que Isabel foi visitar a Maria. Perdão, Maria foi visitar Isabel. E aqui a gente tem alguns entendimentos. A gente está falando do bebê que estava no ventre de Isabel, que era João Batista. Amém? O pai de João Batista era Zacarias. Zacarias era um sacerdote. Amém? O Júnior tem falado bastante sobre isso nos nossos estudos, inclusive como visão da nossa igreja. O que um sacerdote faz? Principal atividade de um sacerdote. Um de cada vez, que eu não estou conseguindo compreender. Muito bem, igreja. Estou orgulhoso de vocês. O sacerdote, ele atrai a presença do Senhor para casa, para a igreja. Tem que falar mais. Amém? Vou falar mais, Júlio. Sacerdote atrai a presença do Senhor para casa, para a igreja, para a família. Amém? E todos nós somos sacerdotes. Todos nós temos a missão de ser sacerdote. Após o véu ter se rasgado, Jesus ter vindo, cumprido a obra do Pai, todos nós temos essa missão de ser sacerdotes, de atrair a presença do Pai. Mas a gente está falando de um lugar onde ainda Jesus não tinha vindo e morrido. Aliás, perdão, Jesus estava vindo, né? Estava às portas. Mas o véu ainda não tinha se rasgado. Mas ele estava num lugar onde a presença do Senhor habitava, porque era a casa do sacerdote Zacarias. Então existia uma criança ali que era filho de um homem que atraía a presença do Pai. E o que essa presença de Deus através do Pai fez com aquele filho que nem ainda tinha vindo ao mundo? Fez com que ele reconhecesse a presença do Senhor na casa dele. E aí eu te pergunto, João Batista viu Jesus? Não. Ele ouviu a voz de Jesus? Não. Mas ele conhecia o Pai. Ele conhecia a identidade do Pai. Vocês estão entendendo? Eu vou usar um exemplo do Cauê de novo. Quando a gente teve o Cauê, a gestação dele foi durante a pandemia. Então, pandemia, a gente ficou bastante tempo em casa, a gente conversava bastante, né? Eu trocava umas ideias com ele, falava: filho, tem uma pandemia aqui fora, a coisa tá meio ruim, vamos ser econômico, por favor, quando tu vir. E deu muito certo. O Cauê e a Brenda, eu brinco que o Cauê e a Brenda, banana, pão e ovos, tá feito o rancho. Deu bem certinho. E eu lembro de uma cena que, assim, eu tive um grande privilégio que eu não estava esperando no parto do Cauê, que foi... Primeiro eu quase perdi, né, amor? Quase que as enfermeiras não me chamam. Eu sentei no banquinho, quando elas me chamaram, elas esqueceram de me chamar, eu na porta. Quando eu sentei no banquinho, o Cauê já gritou, eles já tiraram. Eu sentei e levantei, literalmente. Eles iam tirar sem ele, na verdade. Eu falei: meu marido. Aí eu saí junto com a enfermeira e tal, eles botaram ele na balança, fizeram o teste do pezinho e tudo mais, e ele estava muito bravo. Eu lembro que eu ouvi o barulhinho das unhas, mais ou menos assim, eu ouvia o barulhinho das unhas dele nas luvas das enfermeiras, porque elas estavam pegando ele ali para fazer o teste, e ele bravo. E aí a enfermeira pegou e me chamou, daí eu falei: filho, ele pegou e fez assim:
com os olhinhos fechados ainda, ele não tinha aberto ainda, mas ele fez assim, ó. E ele parou um pouco. Aí ela pegou e disse assim, vai pai, quer tirar uma foto? Eu dei meu celular, peguei ele todo desajeitado, peguei ele no colo assim, tirei a foto, aí ela me devolveu o celular e eu fui devolver o Cauê. Eu nunca tinha participado de um parto, e os partos que eu via, a criança ficava com a mãe, o pai ficava no vidro vendo assim, né? E eu estava preparado para isso. Nunca tinha pego um recém-nascido no colo. Aí eu fui devolver a criança e a enfermeira, na maior da naturalidade de médico, né? Pegou e falou assim, não, é teu pai, pode levar. Falei, levar para onde? Então assim, volta lá pro quarto. Aí eu, pro quarto de vocês, eu falei, saí eu com o Cauê. Aí chegamos no quarto, o quarto tava vazio, só tinha a cadeirinha de plástico, eu dormi no lado dela, porque a cama já era a maca, né, que eles levaram ela, o quarto ficou aquele vaziozão assim, e eu com o Cauê no colo. Aí ele deu mais uma choradinha e tal, eu sentei, comecei a orar com ele, e eu lembro que toda vez que ele ouvia a minha voz, ele parava de chorar, porque era familiar, ele reconhecia a minha voz. E aí eu disse que eu tive um grande privilégio, porque quando eu estava orando com ele, ele abriu os olhinhos. Aí eu vi os olhos dele assim, bem assim para mim. E aquela foi a primeira vez que o Cauê viu a imagem do pai dele. Mas ele ouvia a voz do pai dele, ele já tinha intimidade, ele já tinha uma identidade. Eu sempre falava, o papai, e brincava na barriga da Brenda. E ele já tinha aquela intimidade, ele já conhecia a voz do pai, ele já tinha intimidade. Quando ele abriu e ele viu, para ele já era o pai, porque ele já conhecia a voz. E quando a gente volta para a situação de João Batista, a gente está falando acerca disso. Zacarias atraía a presença do Senhor. João Batista não precisava nem ouvir a voz de Jesus, nem conhecer Jesus, nem sair da barriga, para ele saber que o pai estava dentro da casa dele. E é incrível na história de João Batista, eu sou apaixonado pela história de João Batista, porque em todo momento da vida de João Batista, antes dele vir ao mundo, ele aponta para Jesus. Ele aponta para Jesus. Durante algum tempo eu olhei essa história como se Isabel tivesse percebido porque ela que fala para Maria, como se Isabel tivesse percebido que Jesus estava ali. Mas eu vou ler de novo. A Bíblia diz que assim que a criança... 44. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Ou seja, não foi Isabel quem percebeu foi João Batista. Ou seja, João Batista, ele já apontava para Jesus antes de nascer. E a vida dele foi toda, igreja, toda, não existe uma passagem de João Batista na Bíblia que ele não falou de Jesus. Não à toa, naquela sala ali, estavam simplesmente os dois maiores homens que já habitaram nessa terra. Jesus disse, e eu amo essa frase dele, que nascido de homem e mulher não houve homem maior do que João Batista. E ali estavam João Batista e o Messias, só. Nosso Salvador e João Batista estavam ali. Tem gente que perde um tempão com a mãe, mas deixa pra lá que isso é uma outra história. Não foi nada. Corta essa parte depois, Júnior. O que eu quero dizer com isso? O Espírito Santo ministra no meu coração forte que quando a gente tem intimidade com o Pai, quando a gente é mostrado, apresentado para esse Pai, a gente, independente da situação que a gente tiver, do lugar que a gente tiver, da visão que a gente tiver, distorcida ou não, a gente reconhece a voz, a gente reconhece o cheiro, a gente reconhece a presença do Pai. Amém, igreja? Tem uma outra passagem, uma outra história que eu gosto sempre de trazer, porque talvez a gente possa ainda ficar dando argumentos para nós mesmos, dizendo assim, mas... o João Batista não vale, né? Jesus chamou ele de melhor homem que já habitou, nascido de homem e mulher. Eu acho que nós tínhamos que usar um mais estragadinho também, né? Porque além do cara ser fera, ainda era filho de sacerdote. É sacanagem, né, Michel? Pois bem, vamos para um que é mais gente como a gente. Eu gosto desses aqui, ó. Que é mais gente como a gente. Mateus 16. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam,
Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Então Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai do céu quem lhe revelou isso, pois nenhum ser humano saberia por si só. E agora? Agora nós estamos falando de Pedro, que é mais gente como a gente. Pedro e Paulo são mais gente como a gente, normalmente. Essa passagem também é muito linda. Todos eles estão lá com Jesus e Jesus começa a dar aquela intimada que Jesus fazia, que não tinha para onde correr. E percebam que eles caminhavam com Jesus, Jesus era o mestre deles, mas ainda faltava cair a escama deles para uma face da identidade de Jesus. A identidade de Cristo, a identidade de Pai, a identidade de que Ele era o nosso Salvador, de que Ele era realmente o Filho de Deus. Essa identidade eles ainda não têm, eles ainda não tinham. Michel, mas a Bíblia não fala isso. Fala que Jesus está perguntando. Se Jesus está perguntando, eles nunca verbalizaram, eles nunca tinham caído na consciência. E eu trago esse exemplo aqui porque o Senhor ministrou no meu coração. Eu falei: Senhor, mas então quem não tem o Pai, quem não conheceu o Pai, quem perdeu o Pai, ele vai estar predestinado a não ter um bom relacionamento contigo? E o Senhor ministrou no meu coração muito calmo, com muito amor, que não. Talvez alguns obstáculos a mais, mas não. E com relação a Pedro aqui, exatamente o que o Senhor mostrou. Pedro, a Bíblia cita ele como Bar Jonas ou como Bar João, que era característico na época botar o prefixo Bar para dizer o nome do pai. Mas esse pai ele não era tão presente, ele não era tão conhecido. A Bíblia relata ele muito, uma ou duas vezes assim, falando de Pedro, dizendo que era filho de Jonas ou João. E não era aquele pai presente. A gente via muitas vezes Pedro no meio dos barcos lá com o Zebedeu, o pai de João Batista e de Tiago. De João e Tiago. Muito obrigado, gente. De João e Tiago. Esse era presente, esse era até demais presente. Às vezes ele e Salomé queriam dar até umas ajudas que não precisava, né? Mas eram presentes, estavam sempre lá. O pai de Pedro ele não é muito mencionado. Então a gente está falando de alguém aqui que reconheceu e conseguiu ver em Cristo algo que os outros não tinham visto. E não foi por revelação do pai dele. Não foi por indicação ou por direção do pai dele. E Jesus dá essa resposta pra gente. Porque Jesus fala em seguida assim, que fosse bem-aventurado, porque isso foi revelado do meu Pai, porque nenhum homem conseguiria entender, compreender isso. O que ele está dizendo ali? Ainda que eu, vou usando como exemplo para não expor ninguém, não tenha a imagem perfeita do Pai, Deus pode me revelar essa imagem perfeita do Pai. O que o Senhor nos fala nessa noite, igreja, é que Ele pode ressignificar, Ele pode reestruturar essa imagem na nossa vida. A imagem de Pai. E ela vem por quem? Jesus acabou de dizer para Pedro aqui. Através de Deus. Deus pode mostrar para a gente qual é a identidade de Pai. Qual é a verdadeira identidade de Pai. Hoje, como eu falei, eu sou pai. E eu tenho sérios brancos na minha paternidade. Às vezes me dá uns brancos assim. Porque falta a minha imagem completa de pai, falta o meu exemplo completo de pai. E isso é muito forte, porque eu tive o meu avô como uma figura paterna, eu tive depois, e glória a Deus por isso, o meu padrasto como uma figura paterna, mas nada substitui a paternidade do pai legítimo. E assim é na nossa vida, igreja. Espiritualmente, a gente pode ter o pai emprego, o pai empresa, o pai dinheiro. A gente pode ter vários pais substitutos, vários padrastos, o pai esposa, o pai marido, o pai filho, mas nenhum desses, apesar de ocupar um lugar importante no nosso coração, vai conseguir ocupar o lugar do pai.
Somente o Senhor pode nos revelar esse amor. E quando a gente fala desse verdadeiro amor, dessa verdadeira identidade, ele é tão forte porque Pedro nunca mais foi o mesmo. Jesus, nessa mesma passagem, nesse mesmo versículo, nessa mesma cena que a gente está vendo aqui, mudou até o nome de Pedro. É aqui que ele diz para Pedro: agora, de hoje em diante, se chamarás Pedro. Sobre essa pedra colocarei a minha igreja. A partir daqui, Pedro começa a ser construído com uma nova identidade, enxergando em Jesus uma nova identidade. E a partir daqui o ministério dele muda por completo. E assim tem que ser na nossa vida, igreja. Quando o Pai nos dá a direção, quando o Pai nos revela a identidade, a gente não pode mais ser a mesma pessoa. A gente tem que ir evoluindo a cada dia. Como eu falei, o meu processo de paternidade já tem alguns anos. E Deus ainda tem coisas para tratar, para melhorar, para trabalhar. Mas Ele me deu bastante respostas através dessa mensagem. Eu espero que na vida de vocês seja assim também. A gente sabe que a paternidade, essa orfandade, ela pode se manifestar de várias formas. Eu dei o meu exemplo, que é uma orfandade, uma falta da identidade do pai, de um pai realmente ausente, longe de casa. Mas talvez você possa ter um pai ausente dentro de casa. Um pai que não dá a direção, que não dá o conselho, que não protege, que não provê, que não dá a atitude correta. Você se sente desprotegido como eu, você se sente a falta como eu, mesmo estando dentro de casa. Ou às vezes ele pode ser muito autoritário. Essa figura paterna, ela também pode distorcer a nossa identidade de pai. Então eu gostaria que a gente olhasse para dentro dessa identidade paterna e que a gente, logo mais encerrando, a gente vai fazer uma oração. Que a gente olhasse realmente para nosso exemplo paterno. Como que foi, como que está, orar para que Deus revele realmente para a gente como que é a minha imagem paterna. O Senhor falou para mim, lá no estudo, tu não consegue contemplar, Michel, não é por preguiça, não é por desinteresse, não é por falta de amor, é porque tu não reconhece a minha imagem paterna. A tua imagem paterna, ela é incompleta. Tu acha que eu vou faltar como teu pai faltou. Tu acha que eu não vou prover como teu pai não proveu. Tu acha que eu vou te abandonar como teu pai te abandonou. Vocês estão entendendo, igreja? Eu vi há poucos dias um vídeo, depois se vocês quiserem eu ponho até na televisão, que me impactou bastante. Era um vídeo americano e tava um condenado com aquela roupa clássica laranjadona dos Estados Unidos. Era uma audiência e esse cara cometeu diversos assassinatos. E era aquelas audiências públicas que os americanos fazem para deixar a galera mesmo falar. E, cara, esse cara tava ouvindo de tudo. Todo mundo xingando ele, falando que ele era um monstro, que ele era um crápula, que ele deveria morrer da pior forma possível. Esse homem não esboçava um sinal. Ele mal piscava. E depois foi no microfone um senhorzinho que começou a falar com ele. E aí ele começou a falar: nessa sala tá cheio de gente que deseja o teu mal e que gostaria que você morresse. Você transformou para mim, deixou muito difícil para mim exercer o evangelho que eu creio, mas porque ele matou o filho dele, mas eu te perdoo. Quando esse senhor falou, eu te perdoo, esse homem desmanchou, literalmente. Até tem um pastor que narra esse vídeo que eu vi, e o pastor, ele usa o exemplo de que o amor perfeito, ele lança fora todo medo, ele acaba com tudo que existia de imperfeito naquela sala. Aquele homem foi assim, foram faladas várias coisas para eles que podiam ter destruído ele. Ele nem esboçou reação, porque era ódio, era raiva, era ira que estava sendo lançada contra ele. Quando foi lançada uma palavra de amor de um pai, esse cara simplesmente desmanchou. Porque a gente nunca vai conseguir entender o que é um pai entregar um filho, né? Esse senhor ali, ele não entregou, e com certeza ele não entregaria aquele filho. Mas ele conseguiu chegar num nível de amor bem alto, porque ele conseguiu perdoar aquele cara, que tinha feito com mais outras pessoas também.
E ele conseguiu dizer, eu te perdoo. Lá, olhando no olho do cara que era o assassino do pai dele. E esse amor paterno, essa força que é o amor paterno, não à toa Jesus assumiu a forma de filho aqui nessa terra. Jesus é o filho unigênito, é primeiro e único, não existe outro. Nós somos os filhos adotados, porque nós todos éramos órfãos. A verdade é essa que o Danilo falou. Independente da condição da nossa paternidade terrena, todos nós éramos órfãos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, ou seja, nós não tínhamos mais relacionamento com o nosso pai. A gente não tinha mais o privilégio de chamar Deus de pai, até que Jesus veio, até que a obra se concluiu. E a partir dali a gente tem o privilégio de poder chamá-lo de pai novamente. Ou seja, a gente deixa de ser órfão e volta a ter pai novamente. Amém, igreja? Eu acho que era isso que o Senhor queria falar conosco nessa noite. A gente vai orar. Eu vou botar, Danilo, primeiro essa que eu já tenho aqui engatilhada. Se for, tu faz o sinal para mim, se for a mesma, senão a gente põe a tua em seguida também. Mas eu não quero deixar de ouvir, porque se Deus falou, tem bênção, não vamos perder bênção. Amém? Eu quero te convidar nesse momento que a gente vai orar, concentrar bastante nessa música. E eu quero que você preste atenção na letra, mas sejamos intencionais, sejamos intensos e intencionais, racionais, colocando para Deus as nossas limitações, os nossos entendimentos com relação à paternidade. Amém? Feche seus olhos, concentra naquele papel de pai, sempre fazendo o link com o nosso Pai, que é Deus. E eu oro, Senhor, para que nesse momento o Senhor traga para todos nós, Senhor, aquilo que precisa ser consertado nessa identidade paterna, aquilo que precisa ser alinhado para que nós possamos te reconhecer como Pai verdadeiramente. Talvez alguns aqui foram abandonados, como eu, e se sentem inseguros porque acham que serão abandonados, Pai. Talvez alguns aqui sentem a falta, sentem a saudade. Talvez alguns aqui... Aleluia, Jesus. Talvez alguns aqui receberam da mão que esperavam um carinho, foram violentados. Talvez o toque que o pai deu não era o toque que condizia com o toque de um pai. Talvez as palavras que receberam. Talvez a ausência mesmo dentro de casa. Talvez a indiferença, Pai. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Faz aquilo que só Tu podes agora no nosso meio, Pai. Faz aquilo com a Tua perfeição, Pai. Restaura, ressignifica, Pai, a identidade do Pai na nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Jesus.
Aleluia, Jesus. Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Aleluia, Jesus. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós e seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Aleluia, Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, te agradecemos pela tua mensagem, pela tua santa e bendita presença, Senhor. Obrigado, Pai, porque como Pai, tu se posiciona nessa noite, Pai. Eu peço, Senhor, e oro para que as nossas mentes sejam ressignificadas, que o teu lugar seja ressignificado na nossa vida, que onde o Senhor era enxergado como um patrão, seja enxergado como um pai, onde o Senhor era enxergado como um homem, um lugar de ordem, um lugar de apenas de pedir, um mordomo na nossa vida, Senhor, seja ressignificado, seja lugar de pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Jesus. Só sabe, igreja, ser amado de verdade quem conhece a identidade do Pai. Aleluia. A razão do término de muitos relacionamentos são homens e mulheres que não foram amados dentro de casa, que foram abandonados, que foram deixados por aquele que devia trazer proteção. E aí quando eles vão para o relacionamento, eles replicam.
Eles abandonam antes de ser abandonados. E o efeito é devastador. Centenas de milhares de famílias órfãs à deriva. Mas hoje o Senhor põe na minha e na tua vida um ponto final nessa orfandade. O Senhor toma lugar de pai nessa noite na tua vida, em nome de Jesus. O Senhor acaba com todas as outras imagens distorcidas de pai que tu mesmo levantou na tua vida ao longo da tua história. Hoje o Senhor diz, chega. Hoje o Senhor diz, seja forte e corajoso, e eu estou contigo. Aleluia. Hoje o Senhor diz, a mão que batia, agora dá direção. O amor de pai não olha a conta bancária, não olha a etiqueta da roupa, não olha se você está maquiada, se o cabelo está bonito, não olha se o peso está bom. Aleluia. O amor de pai não olha se você está orando. O amor de pai não liga se o teu dia foi péssimo. O amor de pai te espera com os braços abertos todos os dias para perguntar, filho, como foi o seu dia? Se foi ruim, foi apenas um dia ruim. Receba o abraço do Senhor nessa noite, igreja. Em nome de Jesus. Pai, nós te entregamos esse culto e te agradecemos pela tua santa, bendita presença. Eu peço, Senhor, visita-nos em sonho, Pai. Revela a tua identidade cada dia mais e que nós possamos também revelar a outras pessoas a tua verdadeira identidade de Pai, Senhor. Que nós sejamos embaixadores do teu nome, embaixadores da tua identidade, Pai. Que nós sejamos pais nessa terra, assim como tu foi. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a semana que se inicia. Abençoa que seja uma semana de portas abertas. Abençoa os negócios, Senhor. Abençoe as finanças. Abençoa a saúde. Guarda os nossos lares de todo mal, Senhor. Que os seus anjos estejam acampados em cada lar, Pai. Que a nossa vida seja colocada diante de Ti. Não mais apenas como um Deus, como um patrão, mas como nosso Pai. Eu oro por intimidade, por santidade, por afinidade com esse Pai. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré e que a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas, hoje e eternamente. Vamos todos na paz do Senhor. Amém.